Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é José Carlos. Eu frequento aqui na Palavra Inglesa do Centro Espírita Dr. Alfredo. Estou na doutrina espírita desde 1991. Na época eu era católico, praticante, eu estava direito de engenharia de igreja. E na época a minha noiva me chantageou que eu ia para a casa espírita. E eu não queria. Eu tinha uma fé convicta porque eu iria. E ela não ia na igreja comigo. Aí, para não ter briga, eu fui numa palestra. Não sei falar. Tive uns problemas na vida, daqui e dali. Minha colega dele também sou professor. Graças a Deus não precisei da profissão de professor, mas apesar de adorar dar aula, eu sou militar aposentado da aeronáutica, adoro aviação. E uma das coisas que eu mais gosto é de ler. Sempre eu tenho que ler alguma coisa. E ultimamente, livros espíritas, livros da doutrina, e alguma coisa de aviação científica. E um dos maiores desejos que eu tenho dentro da doutrina, já que a gente ultrapassa certas necessidades da vida, é continuar aprendendo, é continuar estudando, é continuar se doando, trabalhando pela doutrina, porque nós que temos um gosto pelo estudo, nós não podemos ser egoístas a ponto de guardar para a gente. E eu descobri na faculdade que eu tinha, digamos, caracol suficiente para falar em público sem me envergonhar. Então eu me dei bem com esse negócio de dar aula, apesar de não precisar. Então eu tenho facilidade, mas a oportunidade desse curso foi maravilhosa, porque a federação, quando oferece o curso de expositor, não baixa nunca o horário. Dia de meio de semana, é longe, fora de mão, e vocês são aqui do ladinho. Aí eu avisei a presidente da casa, ela falou, fui, estou indo. Ela, você já está palestra aqui. Sempre estou cuidando de atender. Hoje, por exemplo, é dia de tarefa lá no P3, mas eu estou aqui. Mas, com graça de Deus, todos nós chegaremos lá e a nossa responsabilidade só aumenta. Mas, em compensação, a nós, como disse Jesus, porque muito é dado, né? Muito é cobrado. E nós estamos aqui de coração de peito aberto. E eu agradeço a oportunidade de todos esta casa, que já me acolheu outras vezes aqui nas visitas, é o pessoal da USA. Estamos aí. Obrigado. Todos nós. Mais um. Meu nome é Juraci Vieira. Eu sou aposentado da Polícia Militar, oficial. Exerci a atividade de educação física, tanto civil como militar. Servi 20 anos na academia da Polícia Militar, como professor. Também, além dessas duas atividades mais intensas, né, eu também sou formado em Direito, mas nunca exerci a profissão. Eu, com 10 anos aproximadamente, na década de 40, meu pai, naquela época o espiritismo era proibido, e o meu pai me levava para uma casa vizinha, onde lá se fazia uma reunião espírita, na casa do senhor Alberides. Isso foi o início do Centro Espírita, hoje Obreiros da Eternidade, lá no Tremembé, onde eu frequento hoje. Na época da minha vida militar, que passou aproximadamente uns 33 anos, eu me afastei do espiritismo. Passei a ser, porque não um ascético, né? Mas depois, com o falecimento da minha esposa, eu me aproximei novamente através de um companheiro que me indicou. E a partir daí eu venho estudando a doutrina espírita, foi um consolo para mim. E até agora eu me dedico à atividade física, que é a coisa que mais me diz de perto, que eu mais gosto de fazer, e é o estudo da doutrina espírita. Eu frequento hoje, além do Obreiros, eu frequento Mãos Unidas, aqui na Rua Fria, e
agraciado por Deus, que me deu todas essas oportunidades, me abriu a porta para todas essas possibilidades. E a que eu mais agradeço é a minha saúde que Ele me deu, nessa idade que eu estou hoje. Eu só posso retribuir através do pouco conhecimento que eu adquiri na doutrina espírita, divulgando através da palavra. Era isso aí. Aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Adilson. Eu sou da Casa Espírita Jesus é o Caminho, Centro Espírita de Guarulhos. Eu trabalho hoje com administração aeroportuária, mas as coisas que eu gosto realmente é música, violão, especificamente. Tenho um teclado em casa e pretendo também fazer dele o meu outro instrumento, mas o que eu gosto especificamente é violão. E além disso, eu gosto de leitura, gosto de aprimorar o conhecimento, principalmente hoje da doutrina espírita. Eu entrei no espiritismo através da minha mãe e do meu irmão. Minha mãe era trabalhadora da Casa Espírita há 20 anos. Meu irmão estudava espiritismo, sempre falava comigo sobre espiritismo, né? Mas eu conhecia muito superficialmente. A minha esposa frequentava sempre, é frequentadora desde criança, desde a infância espírita, sempre levou os meus filhos, sempre participou, e eu, anestesiado com a minha vida egoísta, me preocupava muito pouco com o espiritismo, mas sempre fiz as orações e as preces e participava do evangelho em casa. Mas um dia eu achei que devia mudar a minha conduta, melhorar a minha conduta. Estou melhorando ainda, mas aí eu falei, não, vou começar a estudar espiritismo. E fui, além de frequentar as palestras, comecei a fazer os estudos, as obras básicas. Hoje eu já contribuo coordenando um dos livros, a Gênese, lá no Centro Espírita Jesus do Caminho. Também a gente tem um trabalho de suporte às equipes mediúnicas, que são um trabalho de evangelho. Aí, numa das noites, eu participo com o evangelho. E todo mundo tem, né, a sua estrada de Damasco, né? A minha foi essa. No momento que eu vi todos se distanciando por causa, né, do melhoramento de todos eles, do aperfeiçoamento, e eu ali parado na minha vida, anestesiado, eu não preciso modificar. E foi esse o instante, essa distância que me fez me aproximar do Espiritismo. O meu objetivo é trabalhar com o Espiritismo de maneira a ajudar, contribuir. Contribuir assim com as equipes mediúnicas, através de doutrinação, se for possível, ajudando a melhorar as pessoas com quem eu estiver compartilhando, e principalmente exemplificando. Eu acho que todos nós devemos fazer isso, confessar Jesus em toda parte onde nós formos, que é o nosso grande objetivo. E hoje eu acho que através do Espiritismo a gente tem mesmo condição de aperfeiçoar não só nós mesmos, mas os nossos amigos. E como o Espiritismo, o objetivo é aperfeiçoar a humanidade, a gente tem que dar a nossa contribuição. Então esse é o meu objetivo. E além desses, eu pretendo no futuro escrever um livro. Estou iniciando já. Muito obrigado. Foi menos de 3 minutos? Já trabalhou pela experiência, já. Nós estamos avaliando também, hein? Não pensa só vocês, não. Tá bom aqui? Bom, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Edson. Uma época, eu tive problema de insônia. Foi em 2002. Eu não sabia o que fazer. Então eu procurei várias alternativas. Aí descobri um grupo que chamava Emocionais Anônimos. Então, indo lá, eu descobri, além da insônia, muitas coisas mais,
comecei a me autoconhecer e gostei muito do grupo. Aí, com o tempo, o pessoal começou a me convidar a divulgar o grupo. Então, de Anamoca, eu conheci um casal chamado João e Cida, que gostavam muito da divulgação, do que era, como funcionava, né? Então, no caso, a Cida quis arrumar um endereço aqui na Zona Norte para fundar um grupo aqui também. Então, eu ajudei a fundar esse grupo, funcionou por uns 5 anos, mais ou menos, aqui, às quintas-feiras, né? Depois, mais um ano aos domingos, e num certo momento não deu para continuar, terminou há pouco tempo. O que eu gosto de fazer, primeiro de tudo, é jogar futebol, só que agora já estou um pouco mais velhinho, já não é tão fácil assim, né? Então, eu corro e nado. E fora isso, eu gosto de ler também e gosto de aprender. Então, eu estou aqui na casa buscando entender o Espiritismo. Eu sou iniciante, eu realmente conheço muito pouco, li muito pouco, mas tem a professora Maria Helena ali que sempre telefona para minha casa e fala, vai ter isso aqui e tal, então a gente acaba vindo, né, por insistência, né? Porque ele faz jus e ele está demorando para chegar direto. Mas chegou no ponto assim que eu estou gostando, eu estou entendendo, estou achando coerente, faz sentido para mim, né? Então agora eu quero aprender mais, eu quero poder ajudar também. Eu vejo tantos ajudantes, tantas pessoas aí, né, que se dedicam, e eu quero me dedicar também, eu quero aprender e eu quero também adquirir essa facilidade de falar em público. Eu já tenho algum treinamento, mas é muito pouco. Então, é uma grande oportunidade que eu estou tendo nesse momento aqui. Eu pretendo aproveitar o máximo possível e pretendo estudar para ter o que também falar, né? Falar com propriedade, falar com conhecimento e tal, né? Porque naquilo que eu estava fazendo, eu estava bem, fui muito bem, né, nessa parte aí dos emocionais anônimos, pude ajudar muitas pessoas, me ajudei muito também, né? Eu tive um problema muito sério realmente na época, né? Que era o caso de não conseguir dormir, descobri um monte de coisa e tudo mais. Consegui uma estabilidade razoável e quero melhorar. Então agradeço a vocês aí pela oportunidade de todos aí, né, de estarem me ouvindo e agradeço por estar frequentando esse curso. Muito obrigado. Boa noite. Meu nome é Mônica. Aos 15 anos de idade, eu ganhei de presente um livro chamado Quem Tem Medo da Morte. Mas eu era muito nova ainda para poder entender a questão do desencarne. E aos 18, 19, eu gostava muito de ler os livros espíritas, mas nunca havia frequentado um centro. Eu tinha um vizinho, ainda tenho esse vizinho. Eles são espíritas e às vezes me levavam em algumas casas, mas eu ainda era muito novo para poder entender. Há 7 anos atrás a minha mãe faleceu e para mim foi muito difícil lidar com a questão da morte dela. Nesse tempo eu conheci uma senhora espírita e eu ia muito na casa dela para poder me fortalecer, só que ela acabou virando um amuleto com o passar do tempo. E ainda não entendia a questão do espiritismo. Comprei o livro do Allan Kardec, também não entendia nada, acabei doando. Depois de uns 2 anos de falecimento da minha mãe, nessa rotina, uma amiga nossa, uma senhora amiga minha, me levou para um centro espírita. E naquele dia eu tomei o passe e olhei que ia começar um curso sobre espiritismo. Eu falei, eu vou fazer esse curso. Fiz esse curso, eu era assistida, tomava os passes. E toda vez que eu estava sentada ali, antes de começar a palestra, tinha uma palestrante que chamava Eva. Ela não está mais na casa onde eu frequento. Era a casa Caminho Monte de Luz e agora, há 3 meses, fundamos uma outra casa. E naquela época eu assistia a Eva falando e pensava, um dia eu vou estar ali na frente falando também. E guardei isso comigo. E fiquei 2 anos estudando e toda vez falando, um dia eu vou estar ali na frente falando. Fiz o curso, comecei a fazer a prática
prática, eu gosto muito de ler. E toda vez antes de começar a leitura, a Mônica lê, e sempre estava lendo. E um dia a Eva teve que se ausentar e ela falou, eu não pedi para fazer a leitura, para ser a palestrante. E ela falou assim, Mônica, você poderia ser a palestrante. Eu falei, eu vou tentar. Nossa, na primeira palestra eu já me chamava muito, mas eu tentei. E falei, vou fazer a palestra. E aí eu me identifiquei. Além de me identificar com o trabalho da Maria Modesto, que é o trabalho do samaritano, na denunciação, o trabalho da Maria Modesto, assim, é o que eu amo, de paixão. E amo fazer a palestra. E nesse novo centro que agora abriram, eu também não pedi para ser uma palestrante, fiquei quietinha. E aí falaram, a Mônica e o Marcelo. E o Marcelo frequenta aqui. Então hoje nós dois nos dividimos nas palestras de terça-feira. E eu acredito assim que a morte da minha mãe, nesse sentido, me ajudou muito a conhecer o Espiritismo. E dele eu larguei a gente católica, porque era católica daquela Carol mesmo. E claro, fazer se puder, e a missa eu vou. Mas assim, o Espiritismo está dentro de mim, a divulgação dele está dentro de todos nós. E hoje eu quero agradecer a vocês, agradecer a casa, que foi o Marcelo que me indicou esse curso. E eu falei assim, eu vou participar desse curso de palestrante, porque para mim será muito importante, assim como para todos nós, no desenvolvimento. Que assim seja. Obrigada. Qual para mim, viu? Eu falei que já tinha ido, mas em todo caso. Eu ia te tapear, mas não é possível que eu não ia fazer falta. Não é possível que eu não ia perceber que eu tinha. Eu fui cobrar mesmo. Bom. Boa noite a todos. Meu nome é Maria Helena. Eu sou uma professora aposentada de bastante tempo, nem lembro mais. Aliás, professor está sendo bem difícil mesmo. Então, e eu cheguei na doutrina. Bom, primeiro faço parte dessa casa. Quando eu frequentava o Manuel Bento, lá em Santana, aí depois um dia eu estava passando por aqui para fazer uma divulgação do Alamon. Hoje nós estamos fazendo a divulgação. Para saber, para quem não conhece, né? O Edson fala dos emocionais, eu vou falar do Alamon. Então, para fazer uma divulgação do Alamon, queria colocar o cartaz. Não, eu passei por aqui, vi que estava aberto, entrei, tinha um senhorzinho aqui. Ele falou do centro, que fazia pouco tempo que tinha aberto. Falei, você gostaria de colocar um cartaz aqui? Falei, fiz a divulgação do Alamon. E aí, aparece aqui, nós estamos conversando agora, não sei o quê. Eu apaixonei por ele. Um senhor maravilhoso. Aí eu fiquei, comecei a vir, e aí fui ficando, e aí depois saí do Manuel Bento e vim para cá. Passado uns anos, aí ele faleceu, tinha ele e a Dona Marina, aí depois a Dona Marina também faleceu, ele faleceu em julho de 2007, e a Dona Marina em janeiro de 2008. E aí eu já fiquei mais aqui, ficando, e eu adoro aqui, tem bastante gente aqui, adoro. Agora, eu cheguei no Espiritismo porque as minhas meninas, eu não estava satisfeita, eu estava desligada no catolicismo, e aí as minhas meninas, eu não passava nada para elas, não queria levar para a igreja, tudo, e aí eu quis levar para a federação, para elas fazerem a evangelização. Elas têm um currículo de 10 anos de federação, só que eu tentei, mas elas falam que são espíritas, mas elas não fazem isso. Bom, e aí, então eu fui com esse propósito, de levá-las, né? E aí também, eu vi o tanto que eu perdi tempo, que se eu tivesse ficado já antes, se eu tivesse participado, tanto que foi bom, tinha reunião familiar, quanta coisa que eu podia ter aprendido, ter feito diferente e não fiz, né? Então, agora, o que eu faço, eu não tenho propósito de ser palestrante, não tenho propósito. Eu gosto de frequentar a casa cheia, assim, com as coisas que eu
me proponho fazer, mas não são grandes coisas. Eu curto a minha família, meu marido não me acompanha, eu não posso, eu até venho demais pelo tanto que ele fala que é um fanatismo, que não sei o quê. Eu tenho uma netinha, tenho 2 netos pequenos e eu curto demais. E eu trabalhei 3 períodos, trabalhava no horário diferente, era de manhã, de tarde, à noite, toda noite. Eu falava, a coisa que eu mais quero é chegar à noite com um pijama e não sair. No entanto, eu saio 3 noites, né, eu tento. Mas eu gosto de vir aqui. Eu não tenho mediunidade, eu falo que todo mundo tem mediunidade, mas eu não tenho mediunidade aflorada em nada. Diz o Edmar que ele vê uma aguinha assim, uma pedra, mas é muito poucas aguinhas, sabe? Mas eu gosto muito de participar, eu gosto de fazer amizade, gosto de aprender, gosto de ler. O que eu gosto é assim, sabe? A doutrina eu amo, eu adoro o Galanon. Então, eu tenho muita atividade e tem hora que eu fico doida. Até para atender o telefone, diz a Diana que eu sou assim, se fosse ao pé da letra, eu era mal educada. Porque parece que eu estou sempre agitada. Se liga. Olha, fala que eu estou com pressa que eu não entendi. O que você falou? Acabou, depois eu te ligo. Mas é assim mesmo, sabe?